Olha, assassinos, estupradores, pedófilos, eu confesso que eu fiquei com medo da lista aqui. Poderão ser soltos com o fim dos hospitais de custódia psiquiátricos. É uma decisão que parte, né? O Conselho Nacional de Justiça determinou em abril, agora, no mês retrasado, o fechamento de 28 unidades deste tipo no Brasil, que abrigam 4.600 pessoas, inclusive criminosos. É disso que trata essa reportagem. Então a gente vai agora a ela, a parte de vídeo. Vamos lá. E eu aprendi muito em relação à empatia e altruísmo, né? Acho que até porque devido ao que eu acredito hoje, né? Que hoje eu me tornei cristão e eu vejo que as pessoas sim têm como mudar. Eu acho que o respeito, né? Que todos, tanto funcionário quanto o pessoal da área multidisciplinar, né? Que eles falam que é da área da psicologia, psiquiatria. O respeito com a maneira como eles tratam a gente aqui dentro. As histórias são costuradas no dia a dia, com tratamento adequado e um ambiente acolhedor. A criatividade é estimulada e as habilidades vão surgindo quando a mente está ocupada. A resgatar a autoestima é uma coisa que elas podem estar usando em casa quando for embora, na família, vai ter coisas, utensílios práticos que não precisa estar comprando, gastando dinheiro, né? 70% das mulheres trabalham, nós temos também vagas, 24 estudantes, 20 mulheres participam de um projeto de teatro e poesias, tem aula de dramaturgia. Na parte masculina, nós temos 110 pacientes que trabalham também. Temos uma fábrica de reforma de móveis, onde nós temos 26 pacientes trabalhando, reformando cerca de 200 carteiras por dia. Quando há trabalho, estudo, recreação e tratamento adequado, é possível voltar a sonhar. E tem bastante vaga de trabalho e tudo. E seguir o programa, né? E tem sido muito eficaz para mim. Isso mudou a minha vida, né? Transformou a minha vida realmente. Eu tenho meus sonhos, né, hoje. A gente pensa na educação humanizada aqui porque a gente tem a ideia da psiquiatria e da doença mental que está permeando toda a educação. Comecei a ter crises psiquiátricas a partir dos 20 anos de idade. Depois de uns 12 anos, eu conheci as drogas. Fazendo já 8 anos, né, que eu me encontro recluso. Eu tenho esquizofrenia, né? Antes de eu começar a ter os sintomas de esquizofrenia, eu tranquei a faculdade e meu sonho era terminar, né? Entre os 500 internos do Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, na Unidade 1, estão assassinos de pai e mãe, estupradores, pedófilos. São doentes mentais criminosos. As principais patologias são esquizofrenia, distúrbio de identidade e uso de droga. O tratamento é contínuo. A nossa diferença aqui é que a gente acompanha e supervisiona a ingestão dessa medicação. Então, o paciente vem, a gente administra a medicação e ele fica um tempo com a gente para ver a absorção dessa medicação. Graças a essa medicação que é ministrada, todos os dias, infalivelmente, eu tomo meu medicamento. Então, graças a esse tratamento, que não, se me deixassem na rua, eu não teria força de vontade. Até o paciente tem consciência que, fora do ambiente hospitalar, ele pode não receber a medicação. As crises podem voltar e o crime se repetir. Com a evolução do tratamento, alguns conseguem deixar a custódia depois de um período. A média de permanência dos pacientes no HCTP é de 3 anos. Eles passam por um processo de desinternação e podem voltar para a sociedade. Claro. Uma pessoa em 2015 e eu estou saindo outra daqui, completamente. Hoje eu posso me considerar um pai de família, um futuro profissional. E graças ao tratamento, né? O trabalho aqui a gente coloca como uma missão essa humanização desse paciente. Então aquelas lendas que se falam muito de hospital psiquiátrico, do paciente abandonado, hoje em dia a gente trabalha de uma forma completamente diferente. Esse paciente ele recebe toda uma assistência de saúde psicológica, social,
médica. Pacientes que precisam de mais tempo de internação são transferidos para a unidade 2 de Franco da Rocha, onde o processo de desinternação continua. Quem chega aqui está a um passo da liberdade. De janeiro a maio deste ano, 47 pacientes tiveram alta, mas há casos irreversíveis, internos que precisam de assistência e vigilância 24 horas. Essas pessoas, sem hospital de custódia, ficariam abandonadas à própria sorte. Pensando no paciente como um cidadão brasileiro, um cidadão do SUS, que o SUS é aberto para todos os pacientes, para todos os brasileiros, é fundamental. A retomada dele em termos de tratamento mental, para dar subsídio e condições para retornar à sociedade com mais condições de fazer o tratamento ambulatorial. Graças até ao local, o enfermeiro que me dá o medicamento, me ajuda nesse quesito. Todo dia de manhã e de noite eu tomo o meu medicamento. Então, graças a isso, eu acho que é um ambiente muito adequado. Muito bem, Joyce. Então, antes de mais nada, parabéns pela reportagem. Convido mais uma vez quem quiser ler a reportagem completa. Esse é um VT, é uma reportagem em vídeo, mas nós também temos um trabalho bem extenso que será publicado na edição de amanhã da Revista Oeste, que eu tenho certeza que quem estiver assistindo ou já é nosso assinante ou então vai fazer uma assinatura ainda hoje à noite. Bom, Joyce, eu estava dando uma olhada no seu texto aqui. Você visitou 2 unidades, é isso? Quantas pessoas tem mais ou menos nessas unidades? Quantos hospitais desse tipo tem em São Paulo? Ô, Silvio, em São Paulo são 3 unidades, no Brasil são 28, cerca de 4.600 internos nessas 28 unidades. São Paulo tem 3 hospitais, um em Taubaté e 2 unidades em Franco da Rocha, unidade 1 e unidade 2. A unidade 2 é praticamente uma continuação do 1. A desinternação começa no 1, se o paciente tiver condições de voltar para casa, voltar para a sociedade, ele já é liberado da unidade 1. Se a justiça entender que ele precisa, a justiça ou a psiquiatria, entender que ele precisa ficar mais um tempo internado, ele vai para a unidade 2, onde ele fica lá por 3 anos. Mas a gente sabe que tem casos que é tempo indeterminado e talvez nunca vão poder sair de uma situação dessas, de um hospital como esse. Vou aproveitar, Joyce, acho esse tema assim, muito pertinente para a sociedade, porque a gente sabe esses crimes midiáticos, esse pessoal que vive falando desses crimes que tanto assustam a sociedade e assustam com razão, né, não é sem querer, também podem sair com essa nova medida aqui do Conselho Nacional de Justiça. E muitos médicos psiquiátricos, o pessoal também, a perícia criminal de São Paulo têm se manifestado muito preocupados, porque são pessoas que não é uma questão de ter cura ou não, né? Eu sei que você falou, até queria que você falasse, para o pessoal ter essa intenção mesmo de ler a revista, que você conversou com o Guido Palumba, que é um dos, para mim, o melhor, né, psiquiatra que nós temos em relação a esse tipo de conduta, e qual a preocupação que ele manifestou aí? É um médico forense com mais de 30 anos nessa área, né? Também conversei com o Dr. Calvo, que também é um psiquiatra com 30 anos de experiência em presídios. Praticamente a classe médica psiquiátrica está muito preocupada no Brasil. Essa resolução ela foi definida por deputados, juízes, e nenhum médico, nem um psicólogo, nem um psiquiatra foi ouvido, e essa é a preocupação deles. O Guido deixa muito claro que ele discorda completamente dessa situação. Tanto o Guido como o Calvo, eles explicam que há o doente mental e o doente mental criminoso. O doente mental, que vem lá daquela lei antimanicomial que chegou no Brasil em 2000, mas surgiu lá nos anos 80, final de 70, na Itália, os profissionais, os especialistas acreditavam que manter longe da sociedade, manter longe da família esses pacientes iria fazer mais mal do que bem. Há casos de doente mental que sim, ele estando com a família e estando em tratamento, é melhor para ele. Agora, não é o caso do doente mental criminoso. O Dr. Calvo até comenta que a diferença entre um doente mental criminoso e um criminoso
está na loucura. Porque se você soltar um assaltante de banco hoje, ele vai voltar a cometer o crime. Se você soltar o doente mental criminoso, ele vai voltar a cometer o mesmo delito, porque eles têm a forma deles de agir é a mesma. Se tem o hábito de agredir, de cometer um crime, de matar alguém no metrô, vai ser sempre numa estação de metrô, no trem que ele vai cometer esse crime. Se for em outra situação, dependendo do perfil, é mulher, é loira, é morena, é baixa, ele sempre vai buscar aquele perfil para satisfazer a voz que eles ouvem na mente. Joyce, até sobre esse doente mental que ele não é criminoso, eu recomendo para todo mundo, eu li acho que foi uma dissertação de mestrado da Grace Ignatowicz, né, chamada O Surto, que mostra, salvo engano, acho que em Toledo, no Paraná, o que aconteceu quando você mandou, né, usou essa política antimanicomial, Michel Foucault na veia, né, história da loucura, e fala assim, bota todo mundo no meio da rua. Aí você vê o que aconteceu com a cidade, assim, 1 ano depois, questão, assim, da impressão que ela tinha passado por uma guerra. Mas a minha pergunta é, quando a gente olha para esses caras, estou tentando fazer o papel de advogado do diabo, boa parte dessa ideia da política antimanicomial, ela está baseada na ideia de que essas pessoas possam ter uma cura, ou sei lá, ressocialização, né, como é o termo. Tem um trabalho, por exemplo, do procurador de Santa Catarina, Gilberto Calado, que ele usa livros clássicos, né, para ler até, inclusive ele foi citado na edição 125, né, numa entrevista que nós fizemos com o Diego Pesce, da Revista Oeste, para quem for assinante da Revista Oeste, que ele faz um trabalho justamente para tentar ressocializar. Tem alguns casos que dá para ressocializar, principalmente assim, assassinato, a gente que cometeu um assassinato, cometeu estupro, dá realmente para ressocializar? Você conseguiu averiguar isso? Existem casos e casos, e cada caso é analisado. Por exemplo, na matéria da revista de amanhã tem outros personagens, eu cito outras, até casos midiáticos, o Chico Picadinho, que ele voltou, ele foi solto porque entenderam que ele cumpriu a pena dele, que ele estava recuperado. Ele voltou e cometeu o crime no mesmo jeito que ele tinha cometido lá em 78 e 80. Bandido da Luz Vermelha também. Luz Vermelha. O bandido da Luz Vermelha acabou sendo morto por um próprio familiar, porque ele voltou e já começou a agredir a família. E a família sabia que ele ia... E 1 ano, né? Foi uma questão muito rápida. Menos de um ano. O Zé Marreta, que matou uma mulher dentro do trem, do metrô, ele tinha cometido esse crime, foi solto, voltou e cometeu novamente. Então a gente vê que não tem cura, tem controle. Essas pessoas no hospital são controladas. A diferença, a medicação administrada. A enfermeira acompanha o paciente tomando o medicamento, ele fica meia hora sentadinho aí e o especialista só observando se ele engoliu, se ele não engoliu, justamente para fazer o efeito. Fora, a família não vai fazer isso. Eu conversei com uma irmã de um paciente que está em Franco, ela está muito preocupada, ela não tem condições de cuidar do irmão, ela sabe que ele fora pode voltar a cometer o crime, o crime dele, ele empurrou uma pessoa na plataforma de uma estação. Meu Deus. Por sorte, a pessoa não morreu, mas perdeu o braço, teve sequelas. E antes de ser preso, ele tinha 9 ocorrências de agressão, 4 eram no metrô, que é onde ele atua, onde ele age. A voz na mente dele dizia que naquele dia ele tinha que matar alguém. Ele empurrou e saiu sorrindo. As testemunhas contaram que ele saiu sorrindo porque, na cabeça dele, ele tinha atendido a voz. Então eles não têm controle deles. E ele mesmo fala para a irmã que ele não tem controle dele. Ele sabe que lá ele está sendo medicado. E eu fiz questão de fazer essa reportagem em vídeo porque as pessoas pensam, como que é o ambiente? Será que as pessoas convivem normalmente? Não parece um hospício, não parece uma prisão, é um ambiente limpo, organizado, aquele jardim muito bem cuidado, são eles que cuidam, são eles que mantêm. Só que a gente percebe que eles estão dopados. Quando a irmã me falou, meu irmão está lá, mas ele é um zumbi. Eu fiquei curiosa. Eles são. Você percebe que não são pessoas normais dentro do ambiente hospitalar. Como que essa pessoa vai para a rua? Como que essa pessoa vai para casa? E quem mais está preocupado é a própria família, porque a família não vai ter como cuidar de uma pessoa assim. E vai responder pelos crimes? Vai cometer novamente? É uma loucura. Vamos trazer a Cris para a nossa conversa. Então, Cris, tratar um pouco desse tema, que é um tema delicado e grave, que talvez boa parte dos brasileiros ainda não tenham se dado conta. É porque é tanta desgraça acontecendo no Brasil, né, que essas desgraças anunciadas para um futuro próximo parecem distantes ainda.
Primeiro, eu queria pedir desculpas para a Joyce, eu chamei de Ruth no começo, na apresentação aqui, estava pensando na nossa repórter de Brasília, já confundi tudo aqui, 1000 desculpas aqui pela confusão do nome. Eu estava acessando umas reportagens recentes, a Gazeta do Povo cobriu muito esse caso aí nos últimos meses, parece que tem um abaixo-assinado de 32 entidades, incluindo o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais e outras entidades médicas e tudo, pedindo que o CNJ reconsidere. Mas eu também sei que o deputado Kim Kataguiri, acho que com a assinatura de outros deputados, propôs um projeto de lei que proíba órgãos como o CNJ de tomarem esse tipo de atitude, porque efetivamente parece ser algo que deveria ser estabelecido por lei e não por uma decisão de um conselho que não é eleito por ninguém, né, é escolhido por classes. Mas para chegar na pergunta, Joyce, você chegou a ampliar essa tua pesquisa e ir atrás do CNJ ou tentar descobrir quais são as explicações, as justificativas para essa medida de fechamento dos manicômios judiciários? A resposta do CNJ, Cris, é que, atendendo à política antimanicomial, quando em 2000 os hospitais foram fechados, os hospitais de custódia passaram a receber os doentes mentais criminosos. E nessa condição ali, a gente tem alguns usuários de droga também, porque como você não tem mais um manicômio, você não tem mais para onde mandar essas pessoas, elas acabam sendo direcionadas todas para o hospital de custódia. A defesa do CNJ e dos defensores, dos militantes da política antimanicomial é que esse ambiente, ele distancia o doente mental da família, da sociedade e prejudica mais do que beneficia. E não é isso. As pessoas têm aquela imagem de pessoas amarradas, de camisa de força, de choque. Isso ficou no passado. Isso não existe. Eu andei tranquilamente no meio daquelas pessoas, eu conversei com aquelas pessoas e é claro, elas estão aí, estão medicadas. Pessoas maravilhosas, pareciam crianças. Você não vê maldade em ninguém, mas elas estão sendo medicadas. E elas têm noção. O depoimento aqui no vídeo de um dos detentos, que ele sabe que lá dentro ele está sendo medicado, fora ele não iria ser medicado, ele não ia ter essa força de vontade, porque ele não tem autonomia para tomar a medicação. Ele não tem autonomia e a família não vai cuidar. Essa irmã que aparece na revista Amanhã, ela trabalha na enfermagem, ela se divide entre 2 plantões. Eles são uma família que a mãe já tinha esquizofrenia, a mãe é morta, os pais tiveram 12 filhos, dos 12, 6 são homens, os 6 homens, todos eles têm algum problema, têm algum desequilíbrio, e esse que está internado é um deles que está com desequilíbrio, e é uma família assim que veio desestruturada, ela é mais próxima desse irmão e ela já disse que ela não tem condições de recebê-lo. Ela mora com o namorado já falou que não vai recebê-lo na casa dele, ele não tem para onde ir. Então, eu até gostaria de fazer até uma explicação que eu acho muito legal aqui, que cabe, é que nós temos as doenças mentais, eu vi o pessoal aqui no chat perguntando, então, esquizofrenia, essas doenças que são doenças que tornam o ser inimputável pela lei. E quando é considerado inimputável, ele não recebe pena de prisão, ele recebe medida, né, que vai para esses manicômios judiciais. Mas nós temos os psicopatas. E os psicopatas, pela medicina agora, não tem, né, já é dado que não tem cura, que ele sabe o que ele está fazendo, ele não tem aquele sentimento de empatia pelo próximo, ele não consegue ter amor. E como você entrevistou o Guido fala muito a respeito disso e tem muitos desses aí que estão nesses lugares de custódia e sendo observados, porque nem remédio, não é uma questão de remédio, é uma questão, a medicina ainda não chegou lá, então é uma discussão que está tendo no mundo inteiro e no Brasil, imagina só, esses criminosos muito graves, alguns midiáticos, muito conhecidos, outros talvez não, mas ele é um perigo para a sociedade, sim, porque depois que ele rompe o matar, ele não retrocede, né? Eu estou falando aqui dos psicopatas, não dos doentes mentais. Então, talvez essa seja a grande aflição da sociedade, dos conselhos médicos, e aí as famílias nem se fala, porque a família ela já se conscientizou
né, quase todos aí, de que é um problema que não tem solução. E eu imagino o peso que é isso, né, quando são identificados, crianças são identificadas assim. Então, é um problema que a sociedade está tratando pelo final e não a causa, né, de tentar diagnosticar quem é um e quem é o outro. Tem muita diferença. É uma vigilância 24 horas. E o Guido, inclusive, citou o caso do homem que invadiu a creche em Blumenau e matou aquelas crianças, 4 crianças, feriu outras crianças. Ele é um caso... É um surto psicótico, ele definiu dessa forma, com certeza ele tem problemas mentais, ele não poderia estar na rua. Se ele estivesse na rua, ou se os órgãos que o CNJ indica para tratar esses pacientes, que seria o RAPS e o CAPS, mas são trabalhos diurnos, a pessoa vai lá, faz a terapia, toma uma medicação e volta para casa. Eles não funcionam, porque se funcionasse, o Zeca, o Chico Picadinho não teria cometido crime e não teria voltado para o hospital de custódia, o Zé Marreta não teria voltado a cometer o crime na mesma natureza lá dos anos 80 e voltado para o hospital de custódia. E em Franco da Rocha, na unidade 1, 31% dos detentos que estão lá, o delito deles, o crime deles é homicídio. 14% crimes contra a dignidade sexual, que são pedófilos e estupradores. Roubo, 14%, furtos, 13%, e aí outros crimes, tráfico de drogas, tal, essa outra porcentagem. Mas a maioria é homicida. Sim. Eles estão largados, é um risco para a sociedade e para eles também. O Joyce, para a gente amarrar aqui o tema, quanto custa um preso no Brasil? Tem ideia? Um preso no Brasil está numa média de 2 mil mensal. 2 mil reais. 2 mil reais. Um preso no sistema penitenciário comum e também 2 mil, por coincidência, num hospital de custódia. Para ter uma ideia, como nós temos 500 internos ali em Franco, o orçamento lá é mais de 1 milhão por mês. É um recurso que vem, é um recurso federal. Pois bem. Joyce, queria te parabenizar então mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente. Você é da casa, seja sempre bem-vindo. É só aparecer aqui às quintas-feiras para trazer aí destaques, comentar as suas reportagens. Eu que agradeço. Obrigada, Silvio, Fabi, Flávio, Cris, obrigada. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.